Meu nome é Norvina de Souza. Tenho 76 anos e vou contar para vocês a história que transformou completamente minha vida. Antes de continuar, peço a gentileza de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que minha história está chegando em lugares diferentes. Talvez você ache que já ouviu de tudo nessa vida, mas eu duvido que tenha ouvido algo como o que vivi naquela pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte. Uma terra seca, onde a poeira levanta como cortina e o sol racha a estrada de barro feito castigo de Deus. Foi lá, em São Bento do Norte, que eu aprendi do pior jeito o quanto a alma humana pode ser cruel, interesseira e traiçoeira. Eu era uma moça sonhadora, daquelas que acreditava em amor, em família, em promessas ditas à beira do rio, sobre o luar. Achava que a vida se resumia a plantar feijão, cuidar das galinhas e esperar pelo domingo para usar vestido bonito na missa das 8. Eu tinha um coração bom demais, talvez até bobo demais. Mas tudo isso mudou no dia em que descobri que o homem que eu mais amava, o pai dos meus filhos, era o mesmo que tramava pelas minhas costas, me traía com quem eu mais confiava e, pior de tudo, ria de mim pelas esquinas, como se minha dor fosse pouca coisa. Ele não me destruiu só como esposa. Ele tentou apagar quem eu era como mulher, como gente. Essa história que eu vou te contar não é só sobre traição, é sobre vingança. Mas não daquelas cheias de gritos ou escândalos. Foi uma vingança silenciosa, estratégica e muito bem servida. Foram anos de humilhação, seguidos de anos de planejamento. E quando chegou a hora, eu fiz com que ele perdesse tudo: respeito, influência, o nome limpo e a máscara de bom moço. Tudo caiu, uma peça por vez, como um castelo de cartas molhadas. E ninguém nunca desconfiou que por trás de tudo aquilo estava essa velha aqui. Hoje, com meus cabelos brancos e a pele enrugada pelo tempo e pelo sol, eu olho para trás sem remorso. Porque às vezes a única justiça que a vida permite é aquela que a gente mesmo faz com as próprias mãos e com o coração em pedaços. Se você já sofreu por amor, se já foi traída, humilhada, esquecida por todos, fica comigo até o fim dessa história. Você vai ver como uma mulher simples, pobre, desacreditada por todos, conseguiu virar o jogo. E acredite, ele nunca mais sorriu do mesmo jeito. Eu nasci e fui criada em São Bento do Norte, um vilarejo pequeno encravado no sertão do Rio Grande do Norte, onde o tempo parecia caminhar devagar e a vida seguia o compasso das estações. Lá, todo mundo se conhecia pelo nome, pelo sobrenome e pelas histórias dos avós. A cidade tinha 2 ruas principais, uma igrejinha branca no alto do morro, um mercado que abria só até o meio-dia e um açude que era o centro do mundo para nós crianças. Minha família era simples, mas a gente nunca passou fome. Papai, o seu Abílio, era agricultor, plantava milho, feijão e criava algumas cabras. Mamãe, Dona Zulmira, era parteira e benzia os meninos da vila. Era uma mulher firme, daquelas que se impunha no olhar, mas que também sabia cantar para acalmar menino doente e fazer chá para qualquer dor, do corpo ou do coração. Eu era a filha do meio entre 5 irmãos, 3 homens, 2 mulheres.
Me chamavam de Norvinha e eu era mais quieta. Gostava de costurar, cuidar do quintal e passar as tardes sentada na sombra do pé de umbu, ouvindo as histórias antigas que mamã contava. Eu sonhava em casar, ter meus filhos e viver ali mesmo, do jeitinho que meus pais viviam, com dignidade, simplicidade e paz. A escola era uma salinha no fundo da igreja. Tinha banco de madeira e uma professora chamada Dona Celeste, que ensinava a gente a ler com cantigas. Foi lá que eu aprendi a juntar as letras e escrever meu nome. Também foi lá que eu conheci Raimundo Ferreira, o rapaz que mais tarde viria a ser meu marido e meu maior algoz. Raimundo era bonito, alto, moreno, cabelo ondulado, olhos claros herdados da mãe portuguesa. Filho único de uma das famílias mais influentes da região. Os Ferreira tinham terra, gado, nome forte na política local. O pai dele, seu Eustáquio, era um homem arrogante, daqueles que falavam alto até quando sussurravam. Já a mãe, Dona Beatriz, era mais reservada, mas não escondia o desdém pela gente mais podre da vila. Mesmo vindo de mundos tão diferentes, eu e Raimundo nos aproximamos devagar. Ele me levava flores do mato, sentava comigo no banco da praça, contava causos de vaquejada e fazia promessas ao pé do ouvido. Eu, boba, acreditava. Achava que o amor podia vencer qualquer barreira, até o preconceito da família dele. Meu pai não era muito a favor, não. Dizia que onde há diferença demais, o amor acaba virando sacrifício. Mas eu, com 17 anos e o coração disparando feito sanfona em festa, não queria saber de conselho. Me entreguei àquele amor como quem mergulha sem ver a profundidade do rio. Nos casamos numa cerimônia simples, só com a bênção do padre e uma festinha no terreiro lá de casa. Papai fez um discurso bonito, mas tinha os olhos marejados, como se já soubesse que aquele caminho ia me levar à dor. No começo, tudo era bonito. Raimundo parecia o marido ideal, trabalhador, carinhoso, atencioso. A gente se mudou para uma casinha perto da fazenda do pai dele, onde ele ajudava com o gado e com as contas. Eu cuidava da casa, fazia pão no forno a lenha, criava galinha e bordava enxovais para vender na feira. Aos poucos, fui conquistando o meu espaço com a sogra, mesmo que me olhasse torto e dissesse de vez em quando que gente de roça tem que saber o seu lugar. Eu fazia vista grossa, por Raimundo, por nossos 2 filhos pequenos, por aquele sonho que eu ainda acreditava ser real. Na vila, diziam que eu era uma mulher de sorte, que eu tinha subido na vida, me casado bem. Algumas moças até me invejavam. Norvinha virou dona de fazenda, sussurravam. Mal sabiam elas que por trás das paredes daquela casa bonita já começavam a nascer rachaduras que eu ainda fingia não ver. A vida parecia seguir seu curso. Os meninos cresceram saudáveis, Raimundo continuava sendo respeitado pelos coronéis da região e eu mantinha minha rotina de casa, feira, missa e oração. Eram pequenos refúgios, ilhas de alegria no meio de um oceano que eu não sabia que já começava a me afogar. Até que um dia, sem aviso, sem alarde, o destino começou a mostrar a face que vinha escondendo. E minha vida, que até ali parecia uma história tranquila, prestes a virar novela de rádio, começou a tomar um rumo que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. As primeiras rachaduras não vieram com gritos nem brigas, vieram no silêncio, no cheiro de perfume doce na camisa dele, no olhar perdido que Raimundo trazia quando voltava tarde, nos cochichos que eu escutava na feira, nas risadinhas abafadas quando eu passava.
E como toda mulher apaixonada demais, eu quis acreditar que era só paranoia da minha cabeça cansada. Mas o coração da gente é bicho sábio e o meu já andava inquieto demais para ignorar. Foi numa quarta-feira de agosto que tudo começou a ruir. Eu me lembro como se fosse hoje. O sol ainda nem tinha nascido direito quando o Raimundo saiu às pressas, dizendo que ia resolver umas pendências com um comprador de gado em Lages. Eu preparei um farnel, como sempre fazia, e ele mal olhou nos meus olhos ao sair. Ficou uma coisa engasgada no ar. Naquele dia, depois de levar os meninos à escola, fui ao mercado comprar farinha. No caminho, encontrei Dona Irene, a mulher do padeiro, que me chamou de lado. Tinha um olhar cheio de pena e hesitação. Novinha, me desculpa me meter, mas você precisa abrir os olhos, minha filha. Que foi, Dona Irene? Eu não gosto de fofoca, Deus me livre, mas dizem que teu Raimundo tá sendo visto direto na venda da Nair, com aquela mocinha nova, a Sandra, aquela que veio de Macau, sabe? Meu coração gelou. Sandra era uma moça bonita, de 20 e poucos anos, que tinha chegado na cidade meses antes, dizendo que queria recomeçar a vida. Trabalhava na venda da Nair, sempre muito enfeitada, batom forte, vestidos justos. Eu nunca tinha desconfiado dela. Talvez por inocência ou por medo. Eu não acredito nisso, Dona Irene. Pois acredite e reze, porque o povo tá falando alto. Tá dizendo que Raimundo leva ela na garupa do cavalo toda vez que diz que vai para Lages e que eles andam se encontrando lá na casa da Dindinha, aquela viúva. Voltei para casa com as pernas moles, os olhos ardendo e a alma tremendo. Não queria acreditar, mas também não consegui mais dormir, nem comer. Esperei Raimundo voltar naquela noite como quem espera o juiz ler a sentença. Ele chegou por volta das 8. Entrou rindo, com cheiro de cachaça e batom vermelho no colarinho. Que foi, mulher? Tá me olhando assim por quê? Raimundo, quem é Sandra? Na mesma hora o riso morreu no rosto dele. Os olhos mudaram, viraram 2 pedras opacas. Que conversa é essa? Me responde. Você tá me traindo com ela? Ele riu, mas foi um riso frio, desprezível. Mulher, você tá ficando doida? Vai se encher de cisma agora, é isso. Não é cisma, é que estão falando que você tá com ela, que anda levando ela pra Lages, que vocês se encontram escondido. Foi aí que ele explodiu. Ah, agora você vai acreditar em fofoqueiro? Vai se fazer de vítima? Olha aqui, Norvina, eu trabalho igual um condenado para te sustentar e ainda tenho que aturar suas desconfianças. Se continuar com essa palhaçada, quem vai sair por aquela porta sou eu. Ele bateu a porta do quarto e me deixou ali, com o coração em frangalhos e o corpo tremendo. Mas o pior ainda estava por vir. No domingo seguinte, fui à missa. Entrei de cabeça erguida, como sempre, mas senti os olhares, os cochichos. Até o padre hesitou ao me cumprimentar. Foi no fim da celebração que tudo se confirmou. Sandra apareceu na praça com o vestido colado, barriga despontando sob o tecido claro. E quando passou por mim, olhou nos meus olhos e sorriu. Um sorriso vitorioso, quase debochado. 2 mulheres atrás de mim murmuraram: é dela o filho, do Raimundo. Agora é ela que vai ser a dona da casa grande? Foi como levar uma punhalada no peito. Naquela noite, Raimundo não voltou para casa, nem na outra. E no fim da semana, recebi um bilhete curto, escrito às pressas. Norvina, não me espera mais. Estou com Sandra. A vida muda. Cuida dos meninos. R. Sem nem ao menos assinar o nome todo. Eu desabei. Por dias fiquei em silêncio, sem conseguir levantar da cama. Meus filhos me chamavam e eu não tinha forças nem para responder. A comida azedava no fogão, o galo cantava e eu não via o dia passar. A dor era tão funda que parecia não caber em mim. Era como se tivessem arrancado meu peito, minha honra, minha identidade. Como se
tudo que eu fui tivesse sido jogado fora, feito o trapo velho. E para piorar, ele levou tudo: o respeito do povo, o dinheiro da conta, até os móveis da casa. Disse que a casa era dele, e eu fiquei só com meus 2 meninos pequenos, dormindo no chão, comendo o que os vizinhos doavam. A cidade virou as costas, alguns por medo dos Ferreira, outros por conveniência. Só minha mãe, Dona Zulmira, me deu abrigo. Mas até ela, no fundo do olhar, carregava um pouco de vergonha. Eu te avisei, Norvina, homem rico não casa com mulher pobre por amor, casa por vaidade. Essas palavras doeram tanto quanto a traição. Ali, no fundo da casa dos meus pais, sem nada, com 2 filhos chorando de fome e vergonha, eu desejei desaparecer. Por muitos dias eu prezei para morrer. Mas foi numa madrugada fria, quando meu filho mais velho me abraçou e disse: "Mamãe, a gente ainda vai ser feliz, né?" Que uma fagulha acendeu dentro de mim. Uma fagulha de raiva, de sede de justiça, de vingança. E foi ali que eu decidi: ele ia pagar, mas não com escândalo nem com gritaria. Eu ia destruir ele do mesmo jeito que ele destruiu a mim, em silêncio, por dentro, com classe. Depois que Raimundo foi embora com a amante grávida, a cidade não demorou a mostrar sua verdadeira cara. São Bento do Norte era pequena e as palavras corriam mais rápido que o vento. Quando uma mulher era traída por um homem influente, as pessoas não a acolhiam, apontavam, julgavam, cochichavam. No começo, eu tentei sair de casa. Fui à venda comprar farinha, ao açougue buscar osso para sopa, à feira trocar bordado por frutas. Mas bastava virar a esquina que eu sentia os olhos em mim. As conversas que cessavam assim que eu passava. Dizem que ela provocava ele. Mas também, mulher que se acha demais? E agora tá aí, largada com 2 crianças. Bem feito. Eu fingia não ouvir. Caminhava com a cabeça baixa, as mãos suando dentro do avental, tentando segurar a vergonha que me queimava a pele como o sol do meio-dia. Sandra, por outro lado, desfilava pelas ruas com vestido novo, barriga crescendo e sempre com aquele ar de vitória. Ela tinha conquistado o homem, a casa, o respeito que um dia foi meu. Uma tarde, quando precisei ir até a farmácia buscar remédio para os meninos, encontrei com a mãe de Raimundo, Dona Beatriz. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Ainda bem que ele se livrou de você. Nunca foi mulher para ele. Agora sim, ele tem alguém à altura." Engoli em seco. Não respondi. Não por medo, mas por humilhação, por orgulho ferido. Em casa, as coisas pioravam. Meus filhos, ainda pequenos, sentiam a ausência do pai. O mais novo, Ademar, perguntava todos os dias quando ele ia voltar. E eu não tinha resposta. Só silêncio. A comida era pouca, as roupas reaproveitadas. Eu bordava à noite à luz do candeeiro, tentando juntar trocados para comprar pão. Minha mãe ajudava como podia, mas meu pai mal me olhava nos olhos, como se eu tivesse sido a culpada de tudo aquilo. Se tivesse me escutado, ele repetia baixo todas as vezes que passava por mim no terreiro. Havia noites em que eu acordava suando frio, com o coração acelerado, achando que ia morrer. O peito apertava, a garganta fechava, eu tinha medo de enlouquecer. Fui à igreja pedir ajuda ao padre. Me atendeu, mas com pressa. Disse que rezaria por mim, mas que escândalo demais afastava os fiéis, que era melhor eu me recolher. Foi a primeira vez na vida que me senti expulsa da casa de Deus. Parei de ir à missa. Parei de falar. Parei de viver. Passei a ficar dias inteiros sentada na cadeira de balanço do alpendre, olhando para o vazio, enquanto meus meninos brincavam descalços no terreiro,
sem entender por que a mãe deles já não sorria mais. Uma tarde, vi uma folha de caderno voando pelo chão. Era um desenho do meu filho mais velho, Fabinho. Tinha rabiscado a nossa casa, ele, o irmãozinho e... só. Perguntei: cadê a mamãe nesse desenho? Ele me olhou e respondeu: a mamãe sumiu. Chorei por horas. E naquela mesma semana soube que Raimundo tinha mandado registrar o filho com Sandra no cartório da cidade e fez questão de levar os 3 para comemorar na padaria. Sentou com ela na mesma mesa em que costumávamos lanchar aos domingos, pediu o mesmo bolo de fubá, fez piada alta, brindou com refrigerante. Diziam que ele ria tanto que chorava. Aquilo me matou por dentro. Foi quando a raiva começou a se juntar à dor. Uma raiva surda, quieta, que não berrava, mas queimava, que não explodia, mas corroía devagarinho. Algumas mulheres começaram a me evitar. Mães não deixavam mais suas filhas conversarem comigo, como se eu fosse uma vergonha ambulante, como se eu tivesse sido quem traiu, quem fugiu, quem destruiu uma família. E quando, num acesso de coragem, tentei buscar auxílio na prefeitura, fui recebida com frieza. Você ainda é legalmente casada com o senhor Raimundo, não é? Ele deve manter os filhos. Procure seus direitos na justiça. Justiça. Palavra vazia. E eu entendi ali que ninguém viria me salvar. Foi nesse ponto que comecei a fazer o que toda mulher destruída aprende: levantar sozinha. Comecei devagar. Aceitei lavar roupa para fora, cuidar de criança de vizinho em troca de comida, bordar noite adentro. Cada ponto no pano era uma lágrima não derramada. Cada bainha, um pedaço da dignidade reconstruída. Mas a dor não passava. E os sonhos? Esses estavam enterrados num canto do peito que eu ainda não tinha coragem de visitar. Até que, numa tarde chuvosa, fui buscar lenha atrás da casa dos meus pais e encontrei um caderno velho dentro de um baú esquecido. Era meu antigo caderno da escola. Folheei as páginas amareladas e encontrei uma redação que eu escrevi com 13 anos. Quando eu crescer, quero ser alguém que faz a diferença no mundo. Quero falar bonito, ensinar os outros e ser lembrada por ter sido forte. Fechei os olhos e chorei, porque ali, naquele pedaço de papel, a Norvinha que eu fui me olhava de volta e perguntava: você vai deixar que te apaguem? E foi ali, naquele momento, com os pés descalços na lama, o rosto molhado de chuva e lágrimas, que eu respondi em silêncio: não, nunca mais. Depois daquele dia em que encontrei meu antigo caderno escolar, alguma coisa dentro de mim mudou. A dor ainda morava no peito, mas agora ela vinha acompanhada de uma chama. Não era alegria, tampouco esperança, era propósito. E um propósito, quando nasce do fundo da dor, tem força de vendaval. Naquela mesma semana, sentei com minha mãe e falei: mãe, quero voltar a estudar. Ela me olhou com espanto. Estudar, Norvina? Mas tu já passou dos 30. Eu sei, mas quero, preciso. Ela nada disse, só assentiu com a cabeça e no outro dia me deu o que tinha: um caderno novo, uma caneta azul e um par de chinelas que ainda estavam quase inteiras. Comecei a frequentar a escola noturna para adultos. Sentava na última carteira, com vergonha de errar, mas cheia de vontade de aprender. O professor, um rapaz de Caicó, me tratava com respeito. Dizia que eu tinha jeito com as palavras, que entendia as coisas depressa.
Enquanto os meninos dormiam, eu estudava à luz do candeeiro. Fazia contas, lia textos, escrevia redações. Aos poucos, voltei a sentir orgulho de mim. Mas meu objetivo não era só aprender, era me fortalecer. Porque no fundo, no silêncio, eu já começava a traçar o que seria o maior plano da minha vida. Não era vingança por impulso, não. Era vingança com método, com calma, com cálculo. Eu sabia que naquela cidade, quem mandava era quem falava bem, quem tinha influência, quem sabia articular e, mais ainda, quem sabia guardar segredo. Então, me calei. Não contei para ninguém meus planos. Deixei que achassem que eu continuava vencida. Enquanto isso, bordava à noite, estudava ao amanhecer e lia à tarde. Descobri livros que abriram a minha cabeça. Autores que falavam de política, de justiça, de luta de classes, de direitos da mulher. Comecei a entender que minha história não era única, que havia milhares de Norvinas espalhadas por esse país. Uma tarde, enquanto ajudava uma vizinha a preencher um requerimento de aposentadoria, percebi que muita gente da cidade precisava de alguém que soubesse lidar com papéis, com leis, com burocracia. E foi aí que eu vi uma brecha. Comecei a oferecer ajuda para quem precisava redigir cartas, preencher fichas, entender documentos, fazer de graça. E com isso fui ganhando respeito. As pessoas passaram a me procurar e aos poucos meu nome, que antes era sinônimo de escândalo, passou a ser lembrado com gratidão. Mas eu queria mais. Queria entender como funcionava o poder, como os homens da cidade se reuniam, decidiam tudo e mantinham as mulheres sempre em segundo plano. Me aproximei da biblioteca do Sindicato Rural. Me ofereci para organizar os arquivos. Lá, tive acesso a atas de reuniões, relatórios de assembleias, documentos antigos, li tudo e aprendi. Conheci também Dona Auristela, uma professora aposentada que morava sozinha e me convidou para tomar café um dia. Conversamos por horas. Ela me emprestou livros, revistas, recortes de jornais, virou minha mentora, sem nem saber. Novina, tu tem inteligência demais para viver à sombra. Você devia pensar em algo maior. Foi dela que veio a primeira semente da ideia. E se eu entrasse na política? No começo achei absurdo. Mulher na política? Logo eu que não tinha nome, nem dinheiro, nem apoio. Mas Dona Auristela insistiu. Justamente por isso, porque você conhece a dor, conhece o povo e ninguém vai poder te derrubar porque você já caiu do mais alto. Passei semanas pensando naquilo. Enquanto isso, Raimundo seguia sua vida de aparências. Casado oficialmente com Sandra, agora com 2 filhos, tinha perdido parte da fazenda por causa de dívidas, mas ainda mantinha influência com os coronéis da região. E eu tinha minha dignidade de volta. Meus filhos cresciam educados, amorosos, já adolescentes, me ajudavam com as tarefas de casa. E mesmo com pouco, vivíamos em paz. Mas eu não tinha esquecido, nem perdoado. E foi aí que tomei a decisão. Eu ia me candidatar a vereadora nas eleições do ano que vem. Não por vaidade, não por revanche, mas porque eu sabia que aquela seria minha chance de virar o jogo, de uma vez por todas. Comecei devagar. Fui em reuniões de bairro, ajudei em campanhas de vacinação, dei palestras na escola noturna, organizei mutirões de limpeza, mostrei serviço, sem pedir nada em troca. Até que numa noite de sábado, no salão paroquial, pedi a palavra e disse: meus amigos e amigas, eu, Norvina de Souza, mãe de 2 filhos, lavadeira, bordadeira e mulher traída, decidi me candidatar a vereadora desta cidade. Não prometo milagres, não, mas prometo lutar com a mesma força que lutei para criar meus filhos. E prometo representar cada um que já foi humilhado
esquecido ou calado. Houve silêncio. E depois, aplausos. Muitos. Mais do que eu podia imaginar. Raimundo, ao saber, riu. Disse à imprensa local que política não era lugar para mulher desquitada e ressentida. E foi nesse dia que eu soube. Ele tinha medo, porque ele sabia que se eu entrasse, eu ia começar a desmoronar o mundo dele por dentro. E ele estava certo. Ser eleita vereadora de São Bento do Norte foi só o começo. O verdadeiro acerto de contas viria nos meses seguintes. E não com escândalo, nem com escárnio, mas com leis, decisões e, sobretudo, com visibilidade. Porque em cidade pequena, o que vale não é o que você diz, é o que todos veem. Logo nos primeiros dias de mandato, entrei com um projeto de lei que mexeu nas estruturas da cidade. Um fundo municipal para a capacitação de mulheres em situação de abandono ou violência doméstica. Dei o nome de Projeto Zulmira, em homenagem à minha mãe, que sempre foi forte sem precisar levantar a voz. Muita gente torceu o nariz, especialmente os homens da Câmara. E entre eles estava Raimundo. Sim, ele também havia conseguido se eleger, pressionando aliados, comprando apoio e se agarrando ao sobrenome da família. Era agora meu colega de parlamento. Mas diferente de mim, que subia na tribuna com discursos firmes e projetos na mão, ele mal sabia articular uma ideia sem tropeçar nas próprias vaidades. Eu nunca o confrontei diretamente. Nunca gritei, nem o chamei pelo nome. Mas a cada proposta que eu apresentava, voltada à educação, à dignidade das mulheres, à transparência na prefeitura, era como se eu cravasse uma flecha no orgulho dele. E o povo via. A cidade inteira via. As sessões da Câmara começaram a ser transmitidas pela rádio, e os comentários eram inevitáveis. Norvina fala bonito, fala com coração. Ela entende mais da cidade que muito homem engravatado. Aquilo sim é mulher forte. Enquanto isso, os escândalos começaram a rondar Raimundo. Boatos de desvio de verba, de notas frias, de contratos suspeitos com empresas da capital. Eu não precisei levantar um dedo, porque a verdade, cedo ou tarde, encontra caminho. E ele, que achava que mandava em tudo, começou a ruir. O golpe final veio da onde ele menos esperava. A Câmara aprovou a criação de um conselho de ética e eu fui indicada à presidência. A votação foi unânime. Até os aliados de Raimundo sabiam que, se havia alguém confiável naquela casa, era eu. E foi lá que chegou uma denúncia anônima. Contrato fraudulento entre a Secretaria de Obras e a construtora do cunhado de Raimundo. Abri a investigação sem titubear. Segui todos os trâmites. Documentei tudo. Chamei imprensa, Ministério Público, promotores. Quando ele percebeu que o cerco estava se fechando, veio até mim no corredor da Câmara com os olhos úmidos. Norvina, por tudo que a gente viveu, será que você pode dar um jeito de enterrar isso? Eu respirei fundo. Olhei bem nos olhos dele e respondi. Você já enterrou tudo que a gente viveu, Raimundo. Eu só tô limpando a cova. Virei as costas e segui andando. Dias depois, a prefeitura foi notificada. O caso virou manchete. Raimundo foi afastado do cargo, processado, humilhado. E eu? Eu fui eleita presidente da Câmara no ano seguinte. Primeira mulher, primeira do povo. A cidade agora me ouvia, me respeitava, me citava. As meninas da escola escreviam meu nome nos cadernos.
As senhoras vinham me abraçar na feira. Até os mais velhos conservadores começaram a dizer: aquela mulher, sim, é de fibra. Sandra, a nova esposa de Raimundo, desapareceu da cidade. Dizem que voltou para Macau com os filhos, depois que descobriu que ele ainda traía. Raimundo se recolheu à fazenda do pai, agora decadente, vendendo partes do terreno para pagar os advogados. Nunca mais nos falamos. Mas um dia, anos depois, soube que ele foi internado às pressas no hospital da cidade. Decidi visitá-lo. Não por piedade, mas por encerramento. Entrei no quarto. Estava fraco, abatido, cabelo ralo, olhos fundos. Ao me ver, tentou sorrir. Você venceu, né? Eu me aproximei. Coloquei a mão sobre a dele, fria como pedra, e disse: não, a vida venceu. Eu só sobrevivi melhor. Fiquei em silêncio por um instante. Depois saí, sem me despedir. Na rua, o vento bateu no meu rosto e eu senti pela primeira vez que tudo havia se encerrado. Não com aplausos, nem com fogos, mas com dignidade. Hoje, olhando para trás com meus 78 anos e muitos fios brancos que o tempo me deu, posso dizer: eu não sou mais a Norvina traída, humilhada, esquecida. Eu sou a mulher que resistiu, que renasceu das cinzas e que transformou a própria dor em força. Aprendi que a vingança mais poderosa não é aquela que grita, é a que constrói. Que o silêncio, quando carregado de intenção e coragem, pode ser mais cortante que qualquer grito de revolta. Eu nunca precisei levantar a mão contra Raimundo. Não precisei fazer escândalo, bater na porta da amante, nem brigar na frente dos filhos. Bastou seguir, estudar, trabalhar, crescer e, acima de tudo, me manter inteira, mesmo quando todo mundo queria me ver quebrada. A vida me ensinou que o tempo é um aliado fiel de quem sabe esperar. Que a justiça pode tardar, mas chega. E às vezes chega do jeito mais bonito, com dignidade. Hoje sou lembrada não como uma mulher que foi deixada, mas como a que ficou de pé. Minha história pode até parecer dura demais para quem escuta agora, sentado no conforto do sofá ou do celular. Mas para muitas mulheres do Brasil, ela é real demais. Porque ainda hoje tem Norvina sendo calada, tem mãe sendo abandonada, tem gente tentando apagar a mulher forte com palavras pequenas. E eu quero deixar aqui um recado. Não deixem. Não deixem que te silenciem, não deixem que te convençam de que acabou, não deixem que te façam pensar que tua dor não serve para nada, porque toda a dor, se bem tratada, vira raiz, e raiz vira árvore, e a árvore dá sombra, e a sombra acolhe quem vem depois de você. Se um dia você for humilhada, traída ou esquecida, lembra da véia Norvina aqui, que ficou no fundo do poço, mas cavou até encontrar uma escada. E se eu conseguir, minha filha, você também consegue. Agora, se essa história tocou teu coração de alguma forma, eu te peço de alma, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal Vó Conta Tudo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que minha voz ainda viaja pelo Brasil e chega aí, no cantinho da sua vida. E se quiser deixar uma palavra para mim, um abraço, uma lembrança, eu vou adorar ler, viu? Muito obrigada por escutar minha história até o fim. Que a sua seja linda também, mesmo que agora só esteja começando. Um beijo grande da avó Norvina. E nunca se esqueça, quem te subestima é porque ainda não viu do que você é capaz.